Olá, estamos chegando ao final de uma jornada memorável. Ao longo desta segunda temporada do Conexão Segura, tivemos a honra de receber 20 grandes especialistas e executivos que são referência no mercado. Juntos, mergulhamos nos pilares de governança, risco, compliance, sobre uma ótica executiva, estratégica. Discutimos como a integridade e a tecnologia protegem o valor das nossas organizações. E neste episódio especial, vamos reviver os insights mais poderosos de cada um desses encontros. Logo no início desta jornada, fizemos um mergulho profundo para decifrar a verdadeira estrutura estratégica das organizações. Foi um debate de altíssimo nível, onde Ana Arenales, Renato Lima e Daniel Botelho trouxeram uma visão estratégica lúcida sobre como a governança deixou de ser apenas um conjunto de regras para se tornar a bússola que orienta as decisões mais críticas do board. Eles exploraram um ponto vital, porque a integração orgânica entre a TI e a segurança da informação não é mais uma opção, mas o alicerce real que garante a continuidade e a resiliência do negócio em qualquer cenário. Vamos conferir os momentos marcantes dessa conversa que abriu os nossos caminhos. Bem, eu sou suspeito em falar sobre gestão de riscos, né? Gestão de riscos empresariais. Eu, além de há muitos anos dar aula no tema, eu estudo o tema, a metodologia de gestão de risco há muitos anos, e para mim é um privilégio poder aplicar o tema que é relativamente divergente. Quando você vai falar de riscos, é falar de divergências, é falar de incertezas, exposição, incerteza, e isso, se você não tem números, se você não tem thresholds, se você não tem cores, se você não consegue materializar isso aí, é muito difícil você criar uma cultura de riscos que se conecta ao modelo de governança. Então eu gosto de falar que a analogia da governança é tomar decisões, né? O grande mantra, a analogia ou o mantra de riscos é ajudar a alta administração nas priorizações. Então o risco consegue criar essa linha mestre aí. Um dos fatores determinantes que a gente aplicou no nosso projeto é que a gente usou a mesma abordagem de democratizar a visão do risco em um olhar de processo. Então, da mesma forma que eu entrevistei os líderes de processo para fazer a análise de impacto de negócio, eu também entrevistei os líderes de processo para identificar os riscos. Então é método. Eu defino um contexto, já tem um contexto, uma empresa, um setor, de um momento, né? Eu começo a identificar o risco através de entrevistas, então eu preciso conversar com essas pessoas, mesmo que seja uma análise ainda qualitativa. No nosso trabalho, a gente teve um enfoque em riscos operacionais envolvendo tecnologia da informação e tecnologia operacional. Existem outras frentes onde você vai fazer o mesmo trabalho para riscos financeiros, riscos de compliance, riscos operacionais e por aí vai. Nós fizemos um trabalho específico em riscos operacionais, tecnologia operacional e risco de tecnologia da informação. Nós entrevistamos todos os líderes que estão nesse front. Foi uma disruptura. Disruptura, né, Ana? Disruptura. Esse trabalho que veio de todo esse conhecimento do Renato, uma junção de uma equipe que contribuiu de forma muito operacional e trouxe para nós um resultado fantástico. E para as pessoas que participaram deste trabalho, então os executivos, eles puderam ver o que faz uma entrevista poder gerar no final um risco que pode ter grandes impactos para o negócio. Então é uma disruptura. Não foi simplesmente uma entrevista, não foi simplesmente uma listagem de riscos, foi uma conexão, e essa conexão teve uma disruptura para todos os envolvidos. O projeto foi reconhecido pela comunidade, né, de governança, de risco de compliance, de tecnologia e segurança, ou seja, um projeto mais do que
né, analisado, né, reconhecido como uma metodologia inovadora. Uma metodologia que quebra barreiras de é meu, não é meu, não, isso daqui é nosso, né, e trazendo mais do que uma abordagem, né, uma forma moderna de aplicar as técnicas, né, unindo todo esse aprendizado de mais de 30 anos. Os riscos, eles são mais notórios, né? A gente consegue ver praticamente todo dia, a gente recebe e nota notícias sobre os ataques aumentando, os riscos nesses ambientes, eles estão maiores. Cada vez mais o alvo de ataques são infraestruturas críticas, indústria, toda a parte operacional, hospitais. Então também a notoriedade desses ataques aumentou muito. O que a gente vem notando muito também é que esses riscos estão cada vez mais incorporados aos riscos de negócio, né? Eles são encarados como riscos de negócios. Indústrias e setores como infraestrutura crítica, esses riscos também foram percebidos pelos reguladores. Então, são assuntos que já estão na pauta da regulação, são assuntos que estão na pauta dos jurídicos, são assuntos que estão na pauta dos times de governança. Acabam sendo problemas que causam impacto direto ao negócio. Você tem paradas de sistema, roubo de dados, mas também toda uma questão regulatória, né? O setor de energia é um grande exemplo. Nós temos órgãos regulatórios que já possuem regramento específico para a segurança cibernética. Esse regulamento traz muito a questão do tratamento de risco de uma forma transversal. Não é somente o risco nas operações ou o risco de TI, aquele risco cibernético tradicional do corporativo, mas sim ele requer uma visão muito mais fim a fim. Esse risco ele começa na parte das redes industriais, ele se estende para a parte de redes corporativas. O risco da rede corporativa ele pode também afetar e impactar as redes industriais. Então, a forma que tem sido encarado o assunto passou a ser um assunto muito mais estratégico. Normalmente era um assunto isolado às equipes técnicas. Você tem um problema numa rede industrial que está frágil ou na sua rede corporativa que possui vulnerabilidades. Com o avanço dos modelos de ameaça, esses riscos hoje devem ser geridos de forma transversal, de fim a fim. Os impactos também têm que ser observados com essa ótica, uma ótica de risco estratégico para o negócio. No segundo episódio, mergulhamos na evolução do GRC, que deixou de ser uma área de suporte para ser um pilar vital de negócio. E para entender como esse tema chega ao conselho e sustenta decisões responsáveis, olhamos atentamente para o mercado financeiro. Contamos com as visões estratégicas do Guilherme Tavoni e do Luiz Martins, além da expertise do Marcelo Lermer e do Marcos Donem, que trouxeram toda a sua bagagem no setor cooperativismo para mostrar como o compliance e a governança preparam as instituições para o futuro em um cenário de alta complexidade. Confiram. Mas eu percebo que hoje é muito mais simples do que antes ter esse nível de discussão, porque os incidentes de segurança que aconteceram no mercado, ou os incidentes de indisponibilidade que aconteceram no mercado, com a nossa necessidade, com a nossa, vamos dizer, conexão cada vez mais online, cada vez mais SaaS, cada vez mais serviço, né, geraram impacto nas companhias que elas não estão preparadas para absorver se elas não tiverem um nível de maturidade. Super relevante, ficou claro, e eu faço aqui, Luiz Martins, um manifesto, né, para que as áreas de negócio, você que está nos assistindo, né, se interesse por esse tema. Né? Tecnologia não é mais aquela tecnologia arcaica, difícil, somente para técnicos, e sim, que impacta o nosso negócio. Então, o seu interesse para entender o risco, o impacto, a disponibilidade, a arquitetura, como isso tudo opera, sem dúvida alguma, traz grandes ganhos para as decisões dos seus negócios. Acho que a gente viveu lá, pegando, né, nas vidas aí passadas aí de tecnologia, né, mais do começo de carreira, a gente tinha muito aquela visão de tecnologia que olha, eu tenho uma área de TI, geralmente fica lá num canto ou
né, num subsolo lá, fica isolada, e eu tenho aqui os usuários, os clientes que ficam demandando. Então a TI era muito mais aquela visão que recebe, entrega. Acho que a gente, para quem, a forma que a gente tem que encontrar a TI hoje, a gente tem que olhar a TI hoje, é assim, os donos de negócio, eles têm que conhecer tecnologia, mas não conhecer tecnologia no bit-byte, no que a gente fala de ransomware, desses nomes bonitos. Conhecer o que a TI ou que tecnologia pode agregar no seu negócio. Se apropriar das demandas de negócio, se apropriar dos riscos que podem ter em TI hoje, que pode trazer uma ruptura para o seu negócio. Então a gente tem em TI aquela máxima, né? Eu demando para TI e tem lá desenvolvedores, funcionais que estão lá, né, produzindo código e sistemas e telas. O que essas pessoas estão produzindo? O quanto de valor, aquele investimento que você faz em tecnologia, aquilo está voltando para o seu negócio. Será que os seus usuários estão pedindo, né, as áreas de negócio estão pedindo para a tecnologia? Se a gente fosse colocar métricas de sucesso, o que aquilo trouxe de ganho? Trouxe um ganho operacional, trouxe um aumento de NPS com o seu cliente lá na ponta, trouxe uma redução de um risco, por exemplo, que foi identificado, que tem que ser pago, né? Se a gente identificar algum risco, ele tem que ser sanado. Mas então eu me colocando, eu hoje como tecnologia, se eu tivesse no papel de negócio, eu estaria muito mais imerso no que tecnologia está produzindo para mim como gestor de negócio. O que meu time está pedindo? Por que eu não participo da priorização do que TI vai fazer para o meu business? Será que está bem priorizado? Será que as demandas elas estão agregando valor? Então, o que eu olho muito hoje é que a gente tem um movimento, que isso cada vez está acontecendo mais, principalmente quando a gente começou a falar de frameworks aí de agilidade, onde a gente traz o negócio para dentro de uma célula ágil, ali, de uma squad, e aí os negócios têm que se apropriar. Mas é o que você falou, tem muita empresa que está na sobrevivência. Então tem empresas que já levaram a maturidade e hoje tem lá os seus squads, tem lá a sua jornada de transformação digital, que estão muito à frente. Mas grande parte das empresas tem o seu time de TI. Então não é porque você não tem uma squad ou você não tem uma estrutura robusta dessa que você não pode sentar e inferir no roadmap de tecnologia. O que é mais importante para mim? Eu vou dar um foco no RP, eu vou dar um foco em refatorar, reestruturar toda a nossa parte de e-commerce, ou eu vou fazer um portal do cliente, por exemplo, que eu não tenho hoje, ou eu vou trazer uma ferramenta que vai melhorar a conexão do meu vendedor, quando ele chegar no cliente, ele já ter ali a vida do cliente, quanto ele compra por mês, que tipo de categoria ele compra, se ele tem, como que está a vida dele financeira com a minha empresa, se ele tem crédito disponível, ou o que ele não comprou, né, dados que a gente fala muito, o que ele não comprou nos últimos meses para eu chegar oferecendo para ele. Então, o que eu entendo é que hoje, tecnologia, a gente tem ferramentas, a gente não tem mais um problema de ferramental de tecnologia, nem de performance, nem de disponibilidade. O que eu vejo é que nós, me colocando de novo como gestor de negócio, a gente tem que se apropriar de tecnologia para ser um viabilizador, para ser um acelerador para a minha área de negócio, para o meu comercial, para o meu back-office, enfim, para a minha logística, porque em algum momento aquele dinheiro já está lá, aquele investimento foi feito. Então, como que eu uso bem esse investimento? E a melhor pessoa para julgar isso ou para priorizar isso é o negócio. Eu, como tecnologia, por mais que eu esteja muito próximo do negócio, como eu falei, eu nunca vou ter a percepção, aquele feeling do que é realmente mais importante num backlog, que TI sempre tem aquele famoso backlog de tecnologia. Então, para deixar uma mensagem aqui dessa pergunta gestores de negócio, se apropriem de tecnologia, não do Techniquez, não do bit-byte, mas se apropriem do que tecnologia pode fazer agregar no seu negócio, no investimento que você já tem hoje. É um trabalho que ele é eterno, assim como segurança, né? Eu acho que os primeiros aprendizados que eu tive em segurança da informação, em cibersegurança, foi que ela nunca tem fim. E a conscientização, a educação, a capacitação do teu público interno
teus colaboradores, terceirizados e do teu público externo, teus clientes, no caso da Unicred, cooperados, como um grande sistema de crédito cooperativo que atende um segmento, que é o segmento de saúde. Médicos, os hospitais, clínicas, dentistas, enfim. Esse é o nosso grande... esse é o público que atingimos. Para quem não conhece o universo cooperativo, estamos aqui não falando para profissionais de tecnologia, para um público aberto. O universo cooperativo, ele é um cooperativo de crédito, no nosso caso, é um universo igual a qualquer outro banco comercial ou de varejo, no sentido de produtos e serviços. No sentido daquilo que ele vai retornar para a sociedade, para os cooperados que fazem parte desse sistema, é muito diferente. Por isso que muitos, centenas de milhares de médicos têm suas contas correntes, têm seus investimentos, têm seu cartão de crédito, de débito, seu banco digital na Unicred. Traz desafios diferentes, por ser uma camada da sociedade que lida com um formato de trabalho diferente que o engenheiro, que não é melhor nem pior, que o agro, que não é melhor nem pior, são segmentos diferentes. Segmento de saúde cuida de vida, e nós cuidamos da vida financeira dessas pessoas que estão cuidando de vidas. Como sensibilizá-los? Acho que todo mundo aqui que está nós três, nesse programa, e todos que estão no estúdio aqui, todos que estão nas nossas vidas, sabe o quão é dura, assim como é a dos profissionais de tecnologia, como é dura a vida de um profissional de saúde, do médico, quanto ele tem de responsabilidades. E tu ajustar o teu tempo, o teu formato, o timing na agenda dessas pessoas e nas que estão trabalhando com a gente para passar uma mensagem de que governança, de que gerenciar riscos, de que toda a parte de conformidade, normatização, processual, ela é importante, não é simples. Não é simples. Não porque a gente está junto a profissionais de saúde. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Então é um trabalho que é constante e ele é direcionado. Junto aos nossos colaboradores, da mesma forma. Ele é um trabalho que ele é constante e direcionado. Quais são os componentes de segurança da informação? Quais são os componentes de cyber, os mais técnicos, que não é o caso de nós entrarmos desse nível aqui nesse programa? Quais são os componentes para prevenir fraudes? Esses são essenciais a gente falar sempre, a gente trazer à luz sempre sobre aspectos de comportamento humano, de como se lida com a tecnologia. O Guilherme falou muito bem sobre a jornada de transformação. Ela não existe mais. Jornada de transformação digital, ela não existe. Hoje toda empresa é digitalizada. Toda empresa tem algum tipo de negócio digital. Agora a gente está indo para uma jornada que ela é de conhecimento da tecnologia emergente, que é a IA. E quais são os componentes de governança, os componentes de GRC que vão nos proteger frente aos riscos de IA? A gente ainda não tem totalmente esse conhecimento. Mas a gente tem que se preparar para isso, porque o segmento de saúde, segmento financeiro, eles estão exigindo a cada dia mais automação e mais evolução de produtos e serviços através também de inteligência artificial. E quanto eles estão dispostos a entender GRC, a entender riscos, a entender conformidade, para que eles tenham à mão esse tipo de produto com IA? Pouco. Então o nosso trabalho ele é infinito e contínuo. Né, pegando um gancho aqui do Donner, né? Ou seja, não temos mais barreira tecnológica. Hoje a gente está numa forma de escolher do que se adequa melhor, mas por falta de tecnologia não é. O que está faltando para a gente poder literalmente avançar nesses grandes ganhos que o dado, né, que a IA traz para o nosso negócio? Um ponto bem importante, né? Por mais que hoje nós vivenciamos a era da inteligência artificial, estamos entrando e ela vem emergindo cada vez mais no dia a dia, não só de uma empresa, mas também do público em geral. Tem uma frase que quem trabalha comigo sabe, que eu repito bastante, é que no final do dia tudo são pessoas. Então, hoje nós estamos aqui trabalhando para pessoas.
Então, por mais que nós tenhamos diversas tecnologias que nos apoiem, se nós não levarmos a cultura e a transformação da maneira de pensar e de entender aquilo que está sendo feito, nós não vamos ter o resultado que nós esperamos. Vou pegar o exemplo que o próprio Donner trouxe agora do uso da inteligência artificial, das regulações e da preocupação com esse dado, de onde ele está sendo utilizado, de como ele está sendo observado. Hoje, no Brasil, principalmente, a regulação ainda é muito fraca em cima de inteligência artificial, porém ela é importantíssima para evitar que a gente tenha um vazamento de informação, que tenha, ou até mesmo uma exposição de segurança em cima disso. Então, trabalhar a cultura de ter um plano de risco bem estruturado, detalhado, não precisa ser nada muito mirabolante, dependendo do mercado, um pouco mais simples, mas para mercados altamente regulados, nós necessitamos ter uma estrutura bastante robusta de processos, de regras e principalmente de cultura. Não adianta ter pilhas de documentos se as pessoas não aplicarem ou não tiverem a consciência da importância de executar cada uma das ações, para que no final do dia a gente tenha um processo mais seguro e cuidando, né, do nosso principal ativo, que são os dados, mas principalmente pensando no resultado que eles nos trazem, que é a influência no dia a dia de cada pessoa. A resiliência em setores altamente regulados e de missão crítica também foi pauta por aqui. Em um dos debates mais técnicos e necessários da temporada, um bate-papo de alto nível com Iano Soares, Marcos Stoll, Rodrigo Leal e Márcio Neri exploraram os desafios de manter a operação no ar sem abrir mão da segurança. Vimos como o GRC atua como um verdadeiro tradutor estratégico, equilibrando a confidencialidade dos dados corporativos com a disponibilidade ininterrupta da indústria. Foi uma aula sobre como a convergência entre TI e TO e um negócio que sustenta a confiança e a continuidade dos negócios que não podem parar. A gente já falou isso algumas vezes, a gente tem que se capacitar nesse tema, né? E conseguir traduzir isso com indicadores realmente, um linguajar mais próprio desses termos de governança, de receita, resultado, que são temas e palavras que eles entendem muito bem, né? Iano, a transformação digital gerou o dado, o famoso dado, né? O petróleo, o novo ouro que nós temos dentro das nossas organizações. As áreas de negócios já se apoderaram, né, desses processos, desses dados, né? E eu queria que você trouxesse um pouco a importância, né, ou seja, do usuário lá na ponta, do líder de negócio, né, entender que não é por falta de tecnologia, não é por falta de governança, e sim a capacidade de construir coisas novas, né? Então, algo construído com mais consciência de risco e governança tem chance de prosperar mais, né, Iano? Como você tem visto isso na saúde? O volume de dado hoje, não só na saúde, mas em todos os departamentos, hoje é o que você falou, o novo petróleo é dado, né? A gente tem muita informação e um conjunto de dados gera uma informação, ela pode ser ou não relevante. É o famoso, só o dado puro ele não serve para nada, mas a gente tem que saber o que fazer com aquilo. E esse empoderamento das áreas de negócio facilita muito na tomada de decisão, porque você consegue tomar decisões conscientes. Você está vendo o dado, você está vendo a informação ali, você está tendo acesso a coisas que você não tinha antes, você tem mais de uma fonte, você tem várias, eu quero consolidar meu ERP, eu quero consolidar a minha área produtiva, eu quero consolidar várias fontes de dados, e a gente fala de data lake, a gente cria estruturas, e essas estruturas abstraem completamente a tecnologia ali. O cara vai ter a informação, ele vai conseguir tomar decisões com base em toda a parte construtiva de ideias, tendo mais assertividade realmente, tenho certeza que eu vou tomar essa decisão porque eu tenho números que estão me embasando, eu tenho pesquisas, eu tenho dados que embasam as minhas decisões, né? Então isso realmente ele trouxe uma visibilidade muito boa para a área de negócio, facilitando a tomada de decisão, né? E os dados são o que movimentam de fato a empresa, né? E aí eu sempre brinco que assim, a gente pode ter dois tipos de dados. A gente pode ter um lago, né, na Suíça, né, com derretimento dos Alpes suíços, ou a gente pode ter o Rio Tietê aqui, né? Então, assim,
tudo vai depender da forma de estruturação que você está utilizando esse contexto, né? Então, volta para a primeira pergunta que você me fez, né? A estruturação, ela é a mais importante, né? A gente precisa saber o começo, o meio e fim, e a gente precisa fazer com que essa estruturação dos dados ela seja feita da forma mais eficaz possível. Porque com base nesses dados, né, bem estruturados, a gente consegue extrair valor desses dados. A gente consegue gerenciar os dados. A gente consegue definir as políticas de compliance desse dado, né? Hoje a gente vê muitas empresas com essa questão da inteligência artificial e essa pergunta que você faz, que realmente o board já aprendeu como que você está lidando com a inteligência artificial. Existem talvez duas respostas, né? A primeira, que eu já ouvi muitas vezes, assim, bloqueei de todo mundo, né? Ninguém mais na empresa faz o acesso de inteligência artificial. Só que o que esse gestor às vezes ele não percebe é que a pessoa está fazendo um download de um arquivo qualquer, com dados confidenciais da empresa, e está utilizando a inteligência artificial particular dele, que é um risco, né, muito maior aí de governança e de vazamento de dados. Então, acho que a questão do controle, ele passa a ser um ponto importante também, né? Então, assim, acho que restringir nem sempre é o melhor caminho. E aí casa com todas as perguntas que você me fez até agora. Primeira é ter um plano bem estruturado. Segundo, é ter um plano de conscientização também estruturado. O usuário precisa saber por que ele não pode utilizar a inteligência artificial, né? Porque ele tem que saber que se ele colocar um dado dele, da empresa, ali, esse dado vai se tornar público, porque a inteligência artificial ela foi confeccionada para ser pública, né? Então, acho que todos esses caminhos de forma bem estruturada realmente faz com que esse plano todo seja um plano efetivo e de sucesso, e que essa resposta para o board seja a mais fácil possível, né? O meu plano está estruturado, eu estou conscientizando o meu usuário e tenho pontos de controle bem definidos para saber que, de fato, esse dado não está sendo utilizado de uma forma indevida. Nós vivemos aí um momento assim crescente de digitalização, né? Então esse momento que a gente vive entre o contexto de TI e de OT estarem conectados e ao mesmo tempo separados, né? Existe uma necessidade real de convergência para melhorar a eficiência das operações, mas ao mesmo tempo temos que garantir a segurança operacional. Então, como o mundo de TI e de OT, eles não podem estar 100% conectados para a segurança, então é necessário que também se preserve também a governança um pouco da parte de TI e OT separada, mas ao mesmo tempo fazendo essa convergência, fazer a melhoria das operações. Leal, talvez quem esteja nos assistindo esteja perguntando, poxa, mas talvez valha a pena falar um pouco dessa desmistificação, né? Então, com o advento, né, da evolução tecnológica dentro de um ambiente de tecnologia operacional, um PLC, né, ou seja, uma linha de montagem onde nós produzimos coisas ou entregamos serviços importantes, né? E a tecnologia, né, Leal, elas se fundiram, né? Ou seja, hoje tem tecnologia e conectividade num ambiente de OT e, obviamente, dentro de um ambiente de TI também. Eu acho que hoje não é mais estratégico. Tem uma questão que a gente discutia muito sobre estratégia no passado. Hoje não é só mais estratégico, hoje ele é vital. A gente precisa garantir de verdade que haja um entendimento entre o técnico e o board, mas ao mesmo tempo trazendo o técnico que executa o trabalho e o técnico de tecnologia também. Então a gente precisa saber falar e navegar muito bem entre todas essas camadas que fazem o negócio acontecer. E a potência disso tudo está quando esses times conseguem se enxergar e entender um pouco mais do processo desse outro. É quase um team building, mas a necessidade de trazer esse contexto para uma conversa mais próxima. Então você tem muito desafio quando você tem, por exemplo, uma área de tecnologia que às vezes quer atuar no fazer e uma área de negócio que também quer atuar no fazer, e no meio do caminho a gente tem os riscos inerentes a todo mundo fazer sem um planejamento, sem uma governança, sem um processo, uma curadoria, sem uma cola que linka esses dois mundos para um objetivo maior, que é a entrega do resultado
financeiro, operacional e até de qualidade para poder entregar para o cliente, que todo mundo vai ter no final do dia um cliente, para entregar para o cliente aquilo que ele deseja e que ele espera quando ele contratou o serviço. Vamos fazer uma pausa e voltamos já já. Traremos discussões ótimas de como tirar a visão de custo de segurança para algo que traz diferencial competitivos nos nossos negócios. Voltamos já já. Já passamos por grandes lições de governança e resiliência industrial, mas a nossa retrospectiva continua com nomes que estão na linha de frente da transformação digital. Outro ponto fundamental que discutimos foi a necessidade de uma conexão real entre a tecnologia e a alta liderança. Em um debate dinâmico, Gustavo Reis, John Jucas, Matheus Bergamo e Anderson Oliveira demonstraram com clareza que a segurança da informação precisa caminhar lado a lado com as metas de crescimento da organização. Eles mostraram que quando existe previsibilidade e controle sobre os riscos, a inovação acontece de forma muito mais rápida e estruturada. O grande destaque foi entender como esse alinhamento estratégico aumenta a agilidade e a resposta e resiliência da empresa em momentos de crise. Vamos relembrar como foi essa conversa. Hoje a gente não consegue operar nada sem tecnologia mais. Hoje qualquer segmento que seja precisa de ter a tecnologia minimamente envolvida no negócio. Eu tenho uma história interessante aqui da minha vivência. Antes de entrar nessa área de aeroportos, de concessões, meados de 2014, 2015, eu trabalhava com sistemas de gestão empresarial, os famosos ERPs. E tem um episódio que ficou marcado para mim de um possível cliente que eu fui fazer uma visita e ele se negou a colocar qualquer tipo de inovação no negócio dele. Ele ainda usava processos manuais e ele chegou a dizer para mim que se um dia ele precisasse de inovar, se ele precisasse de investir em tecnologia, ele preferiria fechar. Acontece que depois de um tempo eu tive a curiosidade de voltar nesse local e, para surpresa de 0 pessoas, esse local estava fechado. Eu procurei saber no entorno do que tinha acontecido ali e aí vem o plot twist. Essa empresa, ela passou para o dono, para o filho do dono do negócio, e o filho do dono do negócio transformou essa empresa de um local físico para um e-commerce. Ou seja, não precisava mais do endereço ali. Exatamente. No final das contas, a tecnologia teve que ser aplicada naquele modelo de negócio. E eu vejo isso para todos os segmentos. Hoje é impossível você gerir qualquer processo, principalmente na organização, que é o que a gente está inserido hoje, sem tecnologia. Eu acho que tem algumas ações que necessitam ser desenvolvidas. Eu desenvolvo já nas empresas que eu passei. A primeira delas é ressignificar, por exemplo, o significado dessas áreas de segurança, de tecnologia de informação, TO, GRC. Eu preciso deixar isso claro para todos, que é um assunto que é da companhia, não é da área de TI especificamente. Como que eu faço isso? Acho que tem algumas formas que trouxeram sucesso nas experiências anteriores que eu tive. Uma delas, que eu gosto muito de contar, é que as pessoas, você trazer o time para o dia a dia, para as tomadas de decisão, o time começa a entender a responsabilidade que ele tem, é o famoso accountability. É a responsabilidade que ele tem na decisão, de quem é responsável pela decisão toma, e faz com que ele, antes de tomar uma decisão a qual ele vai ser responsável depois, ele tenha plena consciência da decisão que ele está tomando e como ela vai impactar o negócio da companhia, o crescimento dela, ou eventualmente mitigar um pouco o risco de exposição, seja financeira, operacional ou reputacional da companhia. Outro ponto que eu gosto de ressaltar aqui é que não se faz nada em silo. Muitas empresas acabam, as áreas acabam cuidando só do risco da sua própria área. E às vezes o trabalho que ela executa ali pode impactar o risco de uma área vizinha.
eu preciso de interconexão, eu preciso de dados transversais para poder mitigar e ter um controle horizontal de riscos dentro da companhia. E claro que tem as formas mais habituais de se fazer as pessoas entenderem, né, que a cultura de segurança, privacidade, de gestão de riscos é importante. Você pode fazer testes de phishing, pegar cases reais de outras companhias do mesmo setor, mas eu acho que o mais importante, além de tudo, é você valorizar o comportamento seguro. Parar de penalizar as pessoas pelos erros e premiar as pessoas pelos comportamentos seguros que elas desenvolvem no dia a dia. Olha, Renato, assim como você já viu este tipo de ocorrência, eu também, na minha trajetória, eu também vi várias ocorrências nesse sentido. Não só, talvez, voltado para e-commerce, mas também voltado para operações críticas. E o que você falou, o que você trouxe como exemplo, é uma falha grave. Porque hoje, todo e qualquer produto de tecnologia que você oferece para um usuário, para um cliente, a experiência dele é o que é mais importante e mais fundamental. E você, quando cria a situação de uma experiência ruim para ele, de uma ferramenta ficar fora do ar, uma ferramenta trazer problemas de segurança, uma ferramenta que não traz de verdade aquilo que ele se propõe, né, como produto, você já começa errado. Você pode ter o melhor, talvez, plano de negócio, mas tecnologia da informação hoje, um pedacinho da área de cibersegurança ali, cumprindo, para mim, o que é básico, é você estabelecer a disciplina de DevSecOps, é você olhar se esse produto ele foi desenvolvido dentro de casa ou fora de casa, aplicar uma frente de vendor risk, para que você olhe, poxa, aonde eu vou colocar esse produto? Eu vou hospedar ele aonde? Qual que é a escala que eu vou colocar? Porque se esse produto for um produto atrativo, for um produto do momento, com certeza a experiência do usuário, ele, né, sai de um número e vai para uma exorbitância que eu não consigo calcular. Quanto que eu consigo medir essa escala? Então, acho que assim, falar só da questão da integridade da aplicação é um ponto, mas eu acho que é um conjunto de fatores que a área de TI, né, especificamente na área de cibersegurança, com um framework bem desenhado e em parceria com essa área que vai oferecer esse produto, tem que ser um trabalho conjunto, para que você tenha sucesso inicial, que você tenha a sustentação desse produto e que ele se perpetue. E além de se perpetuar, eu acho que além disso, muitos produtos tecnológicos ou produtos digitais, ele exige também a sua evolução. Então, outro fator que é muito relevante, é onde a segurança da informação ela pode ser e deve ser desafiada, é quanto que eu evoluo? Porque às vezes eu posso ter um clique, eu posso ter uma interação, eu posso ter uma imagem e eu posso ter do outro lado qualquer fator de relação, interação humana, aonde a experiência do usuário ou aquilo que ele traz como produto final eu tenha interrupções. Então, eu tenho que entender quais são esses caminhos, né? Tenho que construir esses caminhos e evoluir. Então, acho que além de construir um bom business case, a área de segurança da informação, ela tem que acompanhar, ela tem que evoluir. Isso tem que fazer parte de uma disciplina de trabalho com a área desse produto. Anderson, traz números pra gente, que eu sei que você tem números importantes do que é indisponibilidade. O mundo tem falado muito nessas perdas, né? Ou seja, ficar indisponível é não faturar. Mas também tem impacto hoje nas Bigs Four de 4,8 milhões de dólares. Trazendo isso para a realidade pequena aqui dentro, poxa, assim, quanto custaria hoje 10 mil pessoas fora? 1 milhão, 10 milhões de impacto. Porque se a gente pegar um exemplo que eu tenho na vida real ali no dia a dia, pensa você, Renato, comprando seu carro lá no veículo, lá na loja, por sistema de fraude, o sistema cai. Você cancela, você vai chavear para outro banco. Você chaveou natural. Mas se eu for resiliente na minha solução e chavear isso de forma transparente para ti, que você não perceba, você continua fazendo financiamento comigo e eu vou faturar. Então o impacto no EBITDA, na cultura da empresa, no valor de mercado da empresa, é muito alto isso.
eu não volto a comprar um lugar onde eu não consegui finalizar a primeira compra. É aquela coisa da primeira imagem. Se a minha primeira imagem for ruim, eu não volto com você. Eu tenho que garantir que a primeira imagem seja perfeita. Eu posso ter problema lá atrás, mas como eu corrigi? Fui rápido, fui ágil, fui célere naquilo, te trouxe uma resposta, você perdoa, você volta a comprar. Um ponto importante. Já foi em aeroporto? Avião, quando chega antes, qual a operadora faz com você? Ela te avisa. Chegamos 10 minutos antes. Exato. O avião pousou 10 minutos antes. Por quê? Isso é credibilidade. Isso gera produto, gera valor para você. Você volta. O nosso quinto encontro foi, sem dúvida, um momento marcante desta temporada. Tivemos um episódio especial, conduzido por duas grandes referências do mercado, Josilda Saad e Samantha Martins. Juntas, elas trouxeram uma reflexão profunda sobre como a governança se tornou o verdadeiro motor de sustentabilidade e vantagem competitiva nas empresas. Mas o grande destaque foi olhar sobre o fator humano. Elas discutiram o papel da ética e da responsabilidade das pessoas em um mundo cada vez mais automatizado. Foi uma aula de liderança e humanidade. Veja os destaques. O olhar para o risco que está inerente, eu vejo isso muito claro quando eu vejo um engenheiro projetando uma nova aeronave, né? Ele, muitos meses antes, muitos anos antes, ele pensa em tudo que pode acontecer, todos os riscos inerentes de uma aerodinâmica. Por que a gente não deveria encarar da mesma forma quando nós estamos pensando quando eu estou desenvolvendo uma nova plataforma digital para a entrada do meu negócio? Quando eu estou querendo até mesmo uma democratização maior do uso de IA dentro da companhia, se ao realizar essa atividade, ao fazer essa modelagem, você também ter o olhar do risco, qual é a exposição que eu estou dando ao meu dado, ao fazer um prompt simples, uma inteligência artificial, ao fazer a minha codificação de um novo produto digital. Exato. Ao fazer isso, acho que seria mais natural. Acho que deixaríamos de ver essa parte de gestão de risco, a resiliência organizacional, como se fosse uma atividade de burocracia a ser preenchida, como se fosse um tique num checklist, né? Então a gente tem um primeiro pilar de automação, que aqui tem muito a ver com produtividade mesmo. Eu estou olhando aqui otimizar FTEs, né? Tá. Não necessariamente reduzir, porque num primeiro momento não é o objetivo da iniciativa, mas eu tenho muita tarefa repetitiva ou operacional que coloca em risco os dados que são capturados e que, se eu automatizar, eu tenho um ganho não só em tempo, mas também em qualidade. Perfeito. Tem um segundo pilar que a gente está olhando como instrumentalizar. Quando a gente fala em instrumentalizar, é eu ampliar a capacidade daquela pessoa, ampliar o potencial dela, colocar a IA como uma ferramenta que leva ela mais longe nas análises, nos desafios que aquela área específica tem. Perfeito. E o terceiro pilar, a gente está falando de repensar, reimaginar. Então, o que eu posso criar uma via nova de crescimento? Eu posso criar um modelo novo de visitação médica, posso criar um modelo novo de trabalho junto com os nossos distribuidores e os nossos parceiros. Então, quando a gente fez uma rodada pela empresa para entender o apetite, as oportunidades, entender o que tinha, né, latente ali de interesse, porque a gente sabe que esse assunto está na mesa. Para fechar esse ciclo com chave de ouro, tivemos um debate estratégico e muito atual, onde Fábio Moraes, Grace Meirelles e Antônio Santana trouxeram exemplos práticos de como transformar dados e indicadores de risco em poderosas alavancas de gestão. Eles mostraram que, quando a governança é alimentada por dados precisos, ela deixa de ser um freio e passa a ser um motor que impulsiona a performance, a eficiência operacional e a geração de valor real para as empresas. Veja como foi essa conversa. Muitas empresas estão falando em IA, mas ainda não fizeram as fundações da IA, né? E a gente só tem que separar os mundos, né? Da IA generativa democratizada, que é a IA que você usa na sua casa, de maneira tempestiva, ou até mesmo dentro dos escritórios. Eu acho que ela não deve ser proibida, ela deve ter seus guardrails, porque isso traz criatividade, traz produtividade, traz eficiência.
tem que deixar as pessoas usarem para entender onde é que aquilo se encaixa numa cadeia produtiva de escala maior. Perfeito. Concordo. Você tem que fazer guardrails, conscientização, cultura, principalmente na parte ética. Então, essa é uma IA que, assim, tá aí, né? Você tem que usar. Tá pronto para uso. Tá pronto para uso e você tem que ver onde é que se encaixa melhor. E a IA transformacional que vai trazer os insights para o business, que vai efetivamente, né, ser um cara que pode mudar o ponteiro do seu negócio, né? Seja para criar uma nova linha de negócio, seja para alavancar uma linha que já existe, seja para mirar em mercados que você não enxergou porque não tinha essa visão da IA. Você precisa de fundações, né? Essas fundações são basicamente os dados, né? Você precisa ter dados estruturados, mínima. Quando eu falo estruturado, gente, não é aquela coisa, né? Deixa eu fazer, né? A leitura do dado, organizar o dado, não é. Você ter um local onde você sabe o que você está ingerindo de dados para o seu negócio, da onde que está vindo, para onde que vai ir. Na verdade, é o controle da origem, sabe? Lembra tem o vinho DOC? Tem o dado DOC. Você tem que controlar a origem dele, né? Para você, então, trabalhar ele. Hoje você tem ferramentas de dados maravilhosas, né? Com uma escala incrível em nuvem. Então você pode processar grandes volumes, mas tem que fazer a fundação. O que é fundação? Que dado eu estou usando? Qual a origem dele? Para que eu vou usar? Fazer comprovações e testes com alucinações de IA, né, para você entender se o caminho está indo bem. A IA alucina, né? Os LLMs estão aí, mas eles têm ainda as suas falhas, né? Com certeza. Eu acredito que a parte do gerenciamento de risco na adoção de tecnologias, ela é sempre uma constante. Então, quando você adota uma tecnologia e você não faz o correto dimensionamento dos riscos, você está fadado, às vezes, a correr uma indisponibilidade do seu negócio. Então, continuamente a gente tem que adotar as tecnologias, elas estão aí para isso, uso de inteligência artificial, automação, mas que a gente faça uma correta gestão de risco, né? Uma correta governança na adoção dessas tecnologias. Se você que está nos assistindo, né, tem pensado assim, poxa, mas risco não é uma coisa só? Risco de tecnologia não é tudo igual? Não é tudo igual, né, Grace? Você tem tecnologias, por exemplo, TI, né, o risco de TI, de um sistema, né? Você tem um ambiente, né, que eu acho que é importante para quem está aqui nos assistindo, né, tecnologias operacionais, né? Tem muita tecnologia embarcada e é um ambiente que merece todo o cuidado. Como o TI recebeu os cuidados, né? O ambiente de tecnologia operacional precisa receber esses cuidados, né? Novos elementos de IoT entrando, novas sensorizações para trazer essa eficiência lá na ponta. Então a pergunta aqui, Grace, é um pouco dessa convergência, né, do mundo de TI, de tecnologia da informação, com o mundo de tecnologia operacional presente, né, nas fábricas, nas linhas de produção, enfim, tudo aquilo que gera muitas vezes receita, né, para a indústria. A tecnologia operacional está dentro da sua casa também, né? Então, cada vez mais, o uso da tecnologia operacional ela vai se expandir. E assim como teve um olhar muito específico em gerenciar os riscos da tecnologia, a gente tem que olhar para esse ambiente com um pouco mais de atenção, né? Principalmente quando você fala que o nível de automação vem crescendo, né? A dependência vem crescendo do core da instituição e você precisa fazer realmente a efetiva proteção disso, né? Então você precisa entender qual que é o seu nível de dependência, começar a ter esse nível de governança estabelecido dentro da sua empresa, para que você realmente gerencie bem os seus riscos e garanta a disponibilidade ali da sua operação. Não existe um risco de tecnologia ou um risco de segurança. O risco é do negócio. Seja ele de tecnologia, seja ele operacional, seja ele financeiro, é um risco do negócio. O que a gente coloca no olhar de risco para tanto cibernético quanto operacional é o quanto aquele risco impacta na continuidade dos meus negócios, né? Quanto impacta na continuidade da minha operação. Então, quando eu falo, por exemplo, do setor de saúde, quando ele olha para a experiência do paciente na ponta, né? Quando ele vai fazer uma autorização ou quando ele está chegando no hospital. Então, aquela experiência de chegar e ter o serviço disponível, ou chegar e ter uma experiência fluida, sem fricção. Então o risco tecnologia, o risco operacional, eles
se fundem na entrega do valor da empresa no final, né? Então, é esse olhar de risco para o negócio. Então, uma interrupção sistêmica, ele vai influenciar nos valores que a empresa entrega no final. Você está falando de valores, eu quero trabalhar aqui questão cultural, comportamental. A importância da cultura organizacional, Santana, para que a gente possa falar de risco de negócio de uma forma com segurança, né? Ou seja, que você possa levar isso dentro de uma discussão importante. Queria saber não só dessa importância de construir essa cultura, mas esses pilares, né, Santana, que é um pilar de confiança, de trabalho a médio e longo prazo, para que a gente também tenha uma cultura forte de segurança, de risco. O caminho é por aí, né, Santana? Sim, a cultura é o principal, né? Então, a cultura da empresa, ela precisa dar forças ao seu corpo de colaboradores para que os riscos sejam expostos, sejam gerenciados, sejam mitigados da melhor forma possível. Então, acho que esse é o primeiro pilar, né? De que as pessoas tenham segurança para trabalhar os riscos. O segundo é que as pessoas saibam reconhecer os riscos. Então, que tem a awareness, né? Que a gente fala muito, principalmente em segurança cibernética, de reconhecer o que é um risco, né? De conhecer o que é um risco cibernético, o que um risco tecnológico pode tocar um risco operacional, de fazer esse tipo de correlação. E que realmente enxergue a cultura do risco, a governança de riscos, como o que vai fazer a empresa crescer mais rápido, melhor e da forma segura. E não como a gente, voltando ao início da conversa, de um freio ou uma polícia. Eu não vou reportar porque eu vou ser preso. Ou, isso aqui eu fiz errado e eu vou ter alguma punição. Então esse é o tipo de cultura, dá não conforto, mas liberdade e uma garantia ali de que as pessoas tenham transparência. Acho que essa é a palavra-chave, né? Que honra terminar a segunda temporada com esses grandes especialistas e poder agora anunciar a terceira temporada de um projeto que tem um nobre propósito, que é levar a informação e a modernidade desse tema que nós estamos falando agora. E convido para se integrar comigo, Diego Biscaia, meu grande parceiro. Diegão, uma honra poder dividir essa terceira temporada com você num tema super importante, um tema que o Diego traz com muita relevância aqui. Diegão, seja bem-vindo. Renato, muito obrigado, que alegria estar com todos vocês. E o nosso tema central da próxima temporada será o futuro da tecnologia para o trabalho híbrido. Vamos entender como as novas tecnologias estão transformando o espaço físico, a cultura, a produtividade e a conexão natural entre as pessoas. Não importa onde elas estejam. Espero vocês na semana que vem para a nossa grande estreia. Até lá! E fiquem ligados. Valeu, sucesso!